meus amigos que me acompanham nas redes sociais, aqui Erivelton Moreira, jornalista e raizeiro, direto aqui de Belo Horizonte, no canal O que Aprendi com o Professor Olavo. Para você que não sabe, em 2014, eu acho que foi no início de 2014, meados de 2014, eu criei uma página no Facebook com esse nome. O que Aprendi com o Professor Olavo. Ele é um professor. Eu sou um aluno, então, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, eu quis mostrar o que eu havia aprendido. Naquela época foi uma coisa incipiente, eu tinha conhecido o professor Olavo em 2013, através de seus vídeos, depois li O que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, e acompanhei toda a dinâmica de orientação, as aulas do professor. E continuo acompanhando. Só que, após alguns episódios, nesse início de governo Bolsonaro, eu resolvi reativar e criar um canal para explicar melhor algumas coisas no meu entendimento. Repetindo, aquilo que eu aprendi com o professor Olavo. E alguns episódios recentes foram previstos por ele lá atrás, quando ele fala da mentalidade positivista no Exército Brasileiro, na formação positivista na nação brasileira como um todo, especialmente nas Forças Armadas. E nós estamos assistindo o reflexo desse positivismo em algumas ações do senhor Jair Bolsonaro, do general Mourão. Nós estamos assistindo isso aí. Um episódio recente que revela isso é o anúncio da ida de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Em 2016, eu disse que Bolsonaro não conhecia o processo histórico no qual ele estava inserido. Bolsonaro poderia, desde aquela época, ter feito muito mais, ou antes até, ter feito muito mais historicamente para o Brasil, construindo instrumentos de direita para combater nas ocupações sociais a ocupação da esquerda. Então, por exemplo, criar uma unidemocrática ou incentivar a criação de uma unidemocrática para que se combata a unicomunista no meio estudantil é de importância histórica, que ele desconhece. A ação de poder só não é suficiente para você derrotar as estruturas de ocupação social e econômica e legal e judicial implementadas pelo comunismo através de uma organização chamada Foro de São Paulo. Então, a ida de Eduardo Bolsonaro para a embaixada, a simples divulgação disso, e quando o senhor general Mourão promoveu o próprio filho, ao sentar a bunda na cadeira de poder como vice-presidente, eles deflagram dois erros por desconhecer história, por analisar bem a história do Brasil. Então, vamos ouvir de novo, o professor Olavo, quando ele dá um recado a Eduardo Bolsonaro, não assuma, não vá para a embaixada, e ele explica por quê. Escute aí. Alô, pessoal. Algumas pessoas andam ligando para mim, perguntando o que eu acho desta possível indicação de Eduardo Bolsonaro a embaixador nos Estados Unidos. Muito bem, eu estive analisando a coisa, li o noticiário do dia e vi o seguinte: hoje o Eduardo Bolsonaro assinou o requerimento para a criação da CPI do Foro de São Paulo. Essa CPI foi proposta inicialmente pela Cris Tonieto, que é uma pessoa adorável, pela qual eu tenho a maior admiração, mas nós sabemos que o verdadeiro líder desse movimento é, por natureza, o Eduardo Bolsonaro. Essa CPI arrisca ser o acontecimento mais importante da nossa história parlamentar. Eu me lembro do jantar na embaixada em Washington, quando o presidente Bolsonaro disse que o sonho da vida dele, o objetivo da vida dele,
era a eliminação desse esquerdismo maldito que quase destruiu o Brasil. Então, nesta situação, o presidente está como o rei e o Eduardo está como o lutador, o guerreiro, né? O cavaleiro andante que vai disputar por ele. É o que se chamava antigamente, ele é o campeão do rei. Esta é a missão histórica dele. Ele não pode simplesmente lançar um movimento desta envergadura e depois ser um funcionário diplomático em Washington. Isso não faz sentido. Isso aí eu comparo isso aí com a história do Kim Catacoquinho. Reúne 3 milhões de pessoas na rua e daí espera aí que eu vou para Brasília e já volto. Você não pode começar uma coisa desta envergadura, deste valor e desta importância para depois assumir um posto diplomático no qual você não vai poder nem falar do assunto. O diplomata tem lá as suas obrigações regulamentares, ele não vai poder nem ficar falando do Foro de São Paulo. Então, isso aí seria um retrocesso. Isso seria a destruição da carreira do Eduardo Bolsonaro. Então, olha, eu estou com o Eduardo e estou com o pai deles até a morte. Eles são meus amigos, só. Eu não sou chefe de campanha, não sou ideólogo, não sou guru do Bolsonaro, porra nenhuma. Eu estou apenas dizendo o que eu vejo. E eu não estou tentando ganhar nada com isso. Aliás, eu tenho uma coisa que eu ganho. Eu ganho o orgulho de ser um baita cientista político que há 20 anos acerta as análises, as previsões, e eu quero acertar de novo, eu quero ter mais uma vitória intelectual nisso aí. Dizer que eu estou diagnosticando a coisa de maneira certa e indicando o caminho mais frutífero, o caminho da vitória e não da derrota. Então é isto. Eduardo, assuma a responsabilidade do movimento do qual você já é o líder. Vença esse pessoal, desça a arena e seja o campeão do seu pai. Fique com Deus. Bom, voltando aqui, então, o que é que nós aprendemos com o professor Olavo? O que é que eu aprendi com o professor Olavo sobre Foro de São Paulo? Então, veja bem, o comunismo sempre se vale de uma estrutura não oficial, invisível, aquela estrutura que realmente manda, aonde são decididas as ações que os seus elementos vão implementar nas estruturas oficiais. Então, o Foro de São Paulo foi criado com a missão de instalar no Brasil a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Agora, o que ele precisava para fazer isso? Primeiro, dinheiro. Segundo, armas. Terceiro, governos. Ok? Bom, o poder traria o dinheiro. Então precisavam chegar ao poder por via eleitoral. E assim o fizeram na Venezuela, na Bolívia, no Equador, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina e no Brasil. Observe que se você pegar o mapa, você vai ver como esses países rodeiam na fronteira com o Brasil. Ok? Então, uma das primeiras missões do Foro de São Paulo, já estabelecida em ato a partir de 1990, era chegar ao poder. Ok? Chegaram ao poder primeiro na Venezuela com Hugo Chávez. E a Venezuela seria, então, iria se tornar, então, a base militar da futura URSAL. Ok? Então, se você observar bem, hoje, o que aconteceu? O poderio bélico da Venezuela é maior até do que o Brasil. A Venezuela tem tanques de guerra chineses, a Venezuela de última geração, tem helicópteros e aviões russos de última geração. A Venezuela tem mísseis de médio alcance do Irã. E a Venezuela tem 500 mil homens armados de combate em terra. Então, invadir a Venezuela, dominar o poder na Venezuela externamente, não é fácil. Então, a Venezuela é a base militar da URSAL. O Brasil é a base financeira. Seria o capitalismo que financiaria tudo isso. Então, você observa o seguinte. O Levi foi colocado por FHC
influenciando o governo Bolsonaro no BNDES, para não abrir a caixa preta do BNDES. E eu digo desde 2016, quando a Lava Jato começou a levantar, a ir além da Petrobras, começou a chegar no BNDES, o juiz Sérgio Moro soltou uma frase, que os recursos do BNDES, os recursos desviados do Brasil, iam além de um simples apartamento para o Lula ou um sítio em Atibaia. E se você observar o volume de desvios de dinheiro da Petrobras e do BNDES, você vai ver o seguinte: ao mesmo tempo em que são desviados esses recursos aqui, o Chaves compra armas russa, chinesa e iraniana. Ao mesmo tempo. E no mesmo volume financeiro. Ok? E ainda tem gente que acha que esse dinheiro foi desviado para o Lula comprar um sítio em Atibaia e um apartamento triplex. Isso aí é troco. Isso aí é troco, é moedinha no meio de tudo que foi desviado. Então veja bem, Brasil, o capitalismo, a geração de dinheiro, de excedente de dinheiro para financiar Evo Morales, Oscar Correia, o Lugo, que foi destronado pelos conservadores no Paraguai, o Uruguai, tá certo? A Argentina, Angola, Moçambique, e fazer uma grande aliança comunista para criar a USAL, com apoio de Rússia, China e Irã, e dos terroristas do Hezbollah e do Hamas, e ainda do narcotráfico das Farc na Colômbia. Ok? Então, quando o professor Olavo chama a atenção do cavaleiro do rei, Eduardo Bolsonaro, e diz assim: meu filho, você é o cavaleiro do rei, você é o D'Artagnan, você não pode largar essa missão, você não pode largar essa empreitada para satisfazer os seus desejos pessoais, que um dia sonhou ser embaixador nos Estados Unidos. Isso é uma total inconsequência dos seus atos. Isso é um total desconhecimento da história. Você quer fazer história satisfazendo um sonho pessoal, sumindo, se apagando, sendo embaixador nos Estados Unidos? Você quer olhar no espelho e dizer: eu entrei para a história, agora eu sou um embaixador brasileiro nos Estados Unidos? É isso que você quer, Eduardo Bolsonaro? Agora, eu vou dar uma outra perspectiva. Eu vou ampliar um pouco, se me permitem, até a falta de modéstia minha. Ampliar um pouco, professor Olavo, mostrando que eu sou verdadeiramente um aluno seu. Vamos examinar a formação do povo brasileiro perante o Estado brasileiro. Essa nação, como a conhecemos, começa em 1500, no reinado de Dom Manuel V, e se torna uma colônia portuguesa. Como ela foi governada até 1808, através de uma personificação de um personagem que foi chamado de governador-geral ou de vice-rei em nome do rei. Então, a nação brasileira, o povo brasileiro não conhecia o Estado. Conhecia uma pessoa que chegava aqui com armas e tudo, mandava, tirava o quinto, 20% de todo o ouro tinha que ir para Portugal, para satisfazer o rei, seja ele quem for. Nem se sabia, o povo nem sabia quem era o rei. Tá certo? De repente, a invasão de Napoleão pela Europa toma a Espanha, Portugal, está chegando em Portugal em 1808, Dom João VI pega seus navios, todo o dinheiro que havia, o ouro que havia, deixa a corte portuguesa para trás e vem para o Brasil. Inclusive, ele é odiado historicamente em Portugal até hoje por isso, porque ele abandonou Portugal. Dom João VI, quando voltou para lá, teve que fazer um acordo, entregar o poder a outro. A elite portuguesa não o aceitou no poder. Bom, o que acontece um pouco antes? E uma figura feia, manca, vai influenciar o Brasil. Toda a história do Brasil. Carlota Joaquina. Muito bem retratada no filme de Carla Camurati.
e muito bem interpretada por Marieta Cervello. Carlota Joaquina era sobrinha do rei de Espanha. E para fazer um pacto pré-invasão napoleônica, o rei de Espanha e o rei de Portugal, pai de Dom João VI, casam os dois. Mas os dois se odiavam. Dom João VI odiava Carlota Joaquina. E Carlota Joaquina detestava Dom João VI. Quando ela vem para o Brasil com Dom João VI e Napoleão invade a Espanha e Portugal, morreu o primo dela, que eu não lembro o nome, esses nomes não interessam, aqui, que era o governador da Argentina, em nome do rei da Espanha. E o poder, no que conhecemos hoje de Argentina, naquela época ficou vago. Então Carlota Joaquina vai até Dom João e faz um acordo. Okay, você não gosta de mim, eu não gosto de você, nós dois nos detestamos, me dá um exército que eu vou para o que hoje é conhecido como Argentina, e eu quero ser la Rainha de la Plata. Me dá esse exército. Dom João fala assim, eu não tenho dinheiro, minha querida. Guerra, para se fazer uma guerra precisa de dinheiro. Olha só, a capital era o Rio de Janeiro. Para sair do Rio de Janeiro naquela época até Buenos Aires, com pelo menos 5 mil homens, canhões, cavalos e tudo, precisava de dinheiro. Carlota Joaquina dá uma ideia a Dom João VI que influencia toda a vida brasileira. Vamos retornar aqui. O povo brasileiro não conhecia o Estado. Não sabia o que era o Estado. Quando Dom João VI vem para cá, o povo brasileiro então diz assim, agora nós vamos saber como é que funciona a coroa. O que é isso? O que é um rei? Como é que ele funciona? Suas roupas, seus prazeres, suas comidas, seus escravos, como é que isso funciona? Aí Carlota Joaquina dá essa maravilhosa ideia para Dom João VI e influencia o Brasil para o resto até 2019 na sua vida política. Ela diz para Dom João VI assim, me dê o exército vendendo patentes e forme uma corte brasileira. Ora, uma corte era formada por herança consanguínea. O conde deixava o título de conde para sua condessa, sua filha ou seu filho. Na Europa, na Idade Média, era assim. No Brasil não existiam condes. O povo era ralé o tempo todo, era comerciante, era migrante português, era africano, escravo, os nascidos aqui. Então Dom João começa a vender patentes de marquês, conde, visconde, para quem tinha dinheiro. Havia uma tabela. Você tinha dinheiro, comprava o título de conde. Você tinha dinheiro, com pouco dinheiro, comprava de marquês, de visconde. Então assim se forma o Estado brasileiro, por influência, por ideia de Carlota Joaquina. Bom, isso está muito bem retratado no livro O Cortiço de Aloysio Azevedo. A primeira coisa que o marquês faz quando entra para o Estado, quando vai fazer parte da corte, era levar os seus agregados. Aí dá mais um troquinho, faz um agrado ao rei e emprega a sobrinha, a mulher, o genro, a nora. Bom, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Qual foi a visão de Estado que o povo brasileiro teve? O Estado não é para todos, o Estado é para mim. Pega na sua cidade qualquer vereador. Não vai atrás de deputado, senador, não, que eles estão distantes. Pega qualquer vereador de qualquer cidade pequenininha do Brasil. O que eles são? Homens simples. Eu trabalhei com o Itabirito, o cara era padeiro. Um homem simples do povo, mal sabia ler, não tinha estudo, não tinha nada. Quando ele entrou para a Câmara Municipal, ele meteu a mão. Por quê? O Estado é para mim. O povo vai procurar deputado, vereador, senador para pedir para si. É muito comum isso, ainda hoje. 80% do povo procura um deputado para resolver o problema da mãe, do tio, do sobrinho, pedir uma passagem, pedir uma cadeira de roda, pedir para aviar uma receita, porque o Estado não é para o todo, o Estado é para mim. Depois de Carlota Joaquina, essa política continua no Brasil. O exército brasileiro, na Guerra dos Farroupilhas e na Guerra do Paraguai, o que ele faz? Ele vende patentes de coronel e de capitão. Isso já no Segundo Império. O que isso vai gerar na política velha? A política dos coronéis, que foi muito bem retratada no livro Gabriela, Cravo e Canela,
de Jorge Amado. E a gente viu a novela, todo mundo viu. Os coronéis do cacau, os coronéis do café em Minas, os coronéis do café, da política café com leite de Minas e São Paulo. E os coronéis de hoje. José Sarney, coronel do Maranhão. Jader Barbalho, coronel do Pará. Aécio Neves, um coronel de Minas Gerais. E assim por diante. Então Carlota Joaquina deflagra isso. Por que eu disse que o simples anúncio da ida de Eduardo Bolsonaro para a embaixada, o senhor Jair Bolsonaro comete 2 erros, e o seu filho também, por não conhecer a história, por não entender a sua participação no processo histórico do Brasil. Porque o povo aqui está querendo algo diferente, aonde alguém mostre para ele que o Estado não é para si, o Estado não é para o indivíduo. O senhor general Mourão, a primeira coisa que fez, na primeira semana que sentou a bunda na cadeira de vice-presidente, o que ele fez? Promoveu o filho. Aí o povo daqui de baixo falou assim, olha lá, o Estado é para eles. O Estado não é para nós todos. Aí veio o senhor Jair Bolsonaro e pega um cargo da maior importância, por isso que está batendo. Se fosse o embaixador na Nigéria, ninguém estava falando nada, mas é a maior nação do mundo. E o povo, os analfabetos funcionais ainda ficam assim nas redes sociais. Ah, mas ele merece, ele é muito preparado. O que tem? Tem isso, meus queridos. A massa popular queria algo diferente. A massa popular não esperava apenas uma reforma anticorrupção, uma melhoria de grana aqui e ali, a melhoria da economia, não. Ela precisa de abastecimento cultural. Ela precisa de entender que o Estado é um Estado para todos e não para satisfazer o sonho do filho do presidente. Pensem nisso. Pensem nisso. Desastre duplo. Primeiro, o cavaleiro do rei, o D'Artagnan, abandona a luta para realmente destruir, intimidar a maior estrutura comunista do hemisfério, do nosso hemisfério, das Américas. O Foro de São Paulo, com aliados poderosos, Rússia, China e Irã, com aliados poderosos militarmente aqui próximo, as Farc. Tá certo? Ele abandona isso para realizar um sonho de criança, adolescente. Oh, vou ser embaixador nos Estados Unidos, vou construir a minha história. E ao mesmo tempo, o seu pai sinaliza para a população, o Estado não é para todos. O Estado, eu peguei o Estado, eu sou o presidente da República. E agora eu vou realizar o sonho do meu filho. Professor Olavo, espero ter sido um bom aluno. Um abraço.